Vou estar ministrando a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E logo mais, o pastor Leandro vai estar ministrando a Santa Ceia nesta noite. Tome assento, querido do Senhor Jesus. Um dia uma senhora que tinha uma filha doente se aproximou do Senhor Jesus, clamando e pedindo que o Senhor a curasse a sua filha. E o Senhor não dava ouvido para aquela senhora. E a palavra diz que ela vinha gritando atrás de Jesus, e Jesus não parava para dar ouvido. E os discípulos falaram: Senhor Jesus, despede essa mulher, porque já está incomodando, ela não para de gritar. E o Senhor disse assim: eu vim para os filhos de Israel, porque aquela mulher não era israelita. O Senhor disse: eu não vim para ela, não vim para responder ela. E ela continua clamando, continua insistindo, e se prostra ao pé do Senhor, clamando: Senhor, cura minha filha. E o Senhor diz assim: não é bom tirar da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. E aquela mulher diz que se prostrou e adorou, e disse: Senhor, mas até os cachorrinhos comem da mesa do seu Senhor. Aleluia. Eu fico imaginando se isso tivesse acontecido nos dias de hoje. Você já parou para pensar? Do jeito que nós somos hoje, irmãos, tudo cheio de mimimi, olhou feio, não falou. Imagina, você chega para o mestre, para o Senhor Jesus, o Salvador do mundo, e diz: Senhor, cura minha filha. Ele já diz assim: não vim por causa de ti, não, eu vim por causa do povo de Israel. E você continua clamando, e o Senhor diz assim: não é bom tirar da mesa aqui dos filhos, para dar para cachorrinho. Irmãos, imagina nós recebendo uma palavra dessa. E quando a gente ouve esse tipo de palavra, se a gente não tem compreensão das coisas, a gente fica triste. Mas o Senhor não estava nem humilhando aquela senhora, nada disso. O Senhor estava levantando a fé daquela mulher. Não é provando, o Senhor estava levantando a fé daquela mulher. Porque cada vez que se tornava mais difícil a resposta do Senhor, mais ela tinha fé que se o Senhor respondesse sim, um milagre ia acontecer. Quando não, eu vim para os filhos de Israel, então os filhos de Israel vão receber a bênção, então eu vou continuar clamando. Não, é só para os filhos, mas eu quero a bênção. Então ela continua clamando, a sua fé é aumentada. Você está compreendendo essa palavra? No início desse culto eu falei: a porta está aberta, se você não está concorde, pode ir para casa. Eu não vi ninguém indo embora. Então chego a uma conclusão: todos os que estão aqui estão crendo que hoje é noite de milagre. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o Senhor. A Santa Ceia é uma oportunidade de reconciliação. Todas as vezes que há Santa Ceia, é uma oportunidade de se reconciliar. Por isso que até entre nós, os crentes, a gente brinca às vezes, quando faz uma brincadeira com alguém, a pessoa: fiquei triste. No culto de Santa Ceia eu vou liberar perdão. Tem até essa brincadeira, porque Santa Ceia é tempo de reconciliar. Quantos milagres, quantas reconciliações aconteceram em volta de uma mesa, de uma refeição. E quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente vai encontrar inúmeras vezes em que Abraão, juntamente com aqueles que eram seus inimigos, ao redor de uma mesa, chegaram a um consenso de paz. Chegaram a um denominador comum, aqui para cá, para lá, e se acertaram. Então hoje o Senhor quer se reconciliar contigo, ou melhor, que você se reconcilie com Ele. Se você está afastado, se você está longe, se faz tempo que você não sente a presença do Senhor, hoje é a noite de reconciliação. Eu não sei se você sabe como que se iniciou
a Primeira Guerra Mundial, mas ela se iniciou no dia 29 de julho de 1914 e teve início porque um moço, filho de um oficial, se não me falha a memória, da Áustria, teve problemas com alguém ali e acabou sendo morto. Um problema levou à morte daquele jovem. E aquilo foi só o estopim da Primeira Guerra Mundial. E o que ninguém imaginava, que a morte daquele jovem, que se iniciou primeiro com palavras, com pensamentos, veja só, pensamentos, palavras, morte daquele jovem. Ninguém imaginava que 4 anos depois, por causa daquilo, mais de 10 milhões de pessoas morreram na guerra. E 20 milhões ficaram mutilados, sem braço, sem pé, sem parte da cabeça, por um estopim, por algo que não foi sanado, que não foi reconciliado. Estamos juntos, irmãos? Mas algo maravilhoso aconteceu nessa batalha, porque o nosso Deus é o Deus de paz. Ele é o Deus da guerra, que guerreia por nós, mas Ele é o Deus de paz. E conta a história que no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, em algum momento ali, naquela madrugada, parou de chover, porque já muitos dias chovia. E houve então um silêncio naquele lugar, um silêncio. E os alemães estavam entrincheirados de um lado, os ingleses do outro. E o que os separava era uma distância de 80, 90 metros. Um espaço pequeno, irmãos, que os separava. Mas nesse campo aberto entre um batalhão e o outro, entre um exército e o exército inimigo, nesse espaço haviam corpos, pedaços de corpos, corpos apodrecendo, mau cheiro, campo minado. Mas houve um silêncio. E de repente um alemão daquele começou a cantar. E inglês e alemão faz mais sentido, porque eles cantam Silent Night. E eles começaram a cantar Noite de Paz. O alemão começou a cantar aqui, Noite de Paz. E daqui a pouco todos aqueles alemães estavam cantando. E os ingleses começaram a ouvir e não acreditavam o que estavam ouvindo. E aí começaram a cantar também do outro lado, em inglês, Noite de Paz. E todos cantaram juntos. E quando pararam de cantar, novamente um silêncio. E daí um inglês gritou lá, a gente quer ir aí do outro lado. Vocês não atiram, nós não atiramos. E o alemão responde, tá certo. E aí eles se encontram, dividem as bebidas que têm, a comida que têm, e fazem uma ceia de Natal. Aqueles que estavam se matando, agora estavam dizendo, que bom que Jesus nasceu, para salvar a gente. Eu vou fazer uma pergunta para ti. Qual é a distância entre você e a pessoa que você ama, que é teu irmão? Aqueles soldados estavam lutando por algo que não tinha nada a ver com eles. Eles não estavam interessados em tomar territórios, eles não estavam interessados em matar o outro, eles só seguiam ordens. E você talvez não saiba disso, mas você está mantendo uma distância e há tanta destruição entre você e a pessoa que você ama. E você talvez não saiba, mas você só está seguindo ordens do maligno. Você está afastado de alguém que você ama, seja o teu esposo,
às vezes estão morando na mesma casa, a distância é pequena, mas no meio há tanta desgraça que cheira mal. O marido que fala mal da esposa, a esposa que fala mal do marido, cheira mal. Os vizinhos que ouvem vocês brigando, se degladiando, e os filhos chorando no meio. E você diz, não, é porque ele, e eles, não é porque você, e eu digo para você, não é nem você nem ele, é o inimigo das nossas almas, que tem levado vocês a essa discussão, a essa briga, que muitas vezes termina em morte. Mas eu digo para você, se você fizer como aqueles alemães e aqueles ingleses, e participar da Santa Ceia do Senhor nessa noite, e liberar perdão no teu coração, tudo vai mudar. Sabe o que chama atenção nessa história? É que a partir daquela noite, eles recebiam ordens por rádio, tem que atacar, tem que avançar, e ninguém dava tiro, nem do lado dos alemães e nem dos ingleses. Ninguém mais atirava. E passou uma semana, e passou 2 semanas, e ninguém mais se atirava. Ao contrário, quando eles recebiam uma notícia de rádio, olha, o bombardeio vai pegar na região assim, assim, eles avisavam os inimigos, que agora não eram mais inimigos, que agora era irmão. Ei, vão mandar bomba em tal lugar, e aquele povo fugia para o outro lado. Sabe por quê? Porque aqueles que eram inimigos, agora são irmãos. Irmão, a tua mãe não é tua inimiga, teu papai não é teu inimigo, o teu filho não é teu inimigo, a tua sogra não é tua inimiga. Oh, meu amigo, meu amado irmão, vamos passar essa distância tão pequena que nos separa, nos abraçar diante do Senhor nessa noite e participar da Santa Ceia juntos. Estamos juntos, igreja? Aleluia! Eu acredito que você está compreendendo essa palavra. A oportunidade de reconciliação está entre nós hoje. Abra sua Bíblia, primeira carta de João, capítulo 1, do versículo 4. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 4, diz assim: estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Muitas vezes nós dizemos que andamos em luz, mas estamos em trevas, e eu vou te mostrar como isso acontece. Versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos o quê? Comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Diga assim: comunhão uns com os outros. Muitas vezes nos enganamos a nós mesmos, dizendo assim: eu tenho comunhão com Deus, mas eu não suporto estar perto, não suporto falar com o irmão fulano, não suporto falar com a ciclana, e dizemos ter comunhão com Deus, e na verdade estamos em trevas. Por que estamos em trevas? Porque não discernimos o corpo de Cristo, que são os nossos irmãos. Muitas vezes vamos orar, dobramos o nosso joelho e choramos, e clamamos, e pedimos a misericórdia do Senhor em determinada área da nossa vida, mas não alcançamos resposta. E aí nos perguntamos, nós os homens, por que Deus não responde? E a palavra do Senhor diz em Pedro: quando você ofende a tua esposa, quando você maltrata a tua esposa, as tuas orações são impedidas, Deus não responde. Então o marido que maltrata a esposa em casa,
que trata ela com desrespeito, depois vai orar e diz: mas Deus não responde, eu sou dizimista e dá tudo errado na minha vida, as minhas finanças não andam. É que Deus não recebeu o teu dízimo, Deus não recebeu a tua oferta, quem recebeu foi homens, foi o teu pastor, foi a tua igreja. Mas para Deus receber o teu dízimo, a tua oferta, para Deus responder a tua oração, você precisa amar a tua esposa. Estamos juntos? As irmãs tinham que dar um glória a Deus agora, irmãos. As irmãs tinham que falar: fala Jeová, né? Essa é a hora de você falar, irmão. Essa é a hora. Essa é a hora que tem que falar. Às vezes eu fico assustado, irmãos, com alguns maridos. Eu já vi marido chamar a esposa de anta na minha frente. Ô, sua anta! Levei um choque. Falei: meu Deus! E esses dias eu já falei: se você se chama Antônio, deve ter casado com uma anta. Anta, Antô. Só para você não ficar muito sério demais, irmão. Ô meu querido, dizemos que temos comunhão com Deus e não temos comunhão com o nosso irmão. Temos comunhão com Deus, mas falamos mal do nosso irmão. Não há como, Deus não está presente. Agora diz assim, ó: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você quer ter perdão dos seus pecados? Quem quer ter perdão dos seus pecados, levanta a mão e dá glória. Então, meu querido, tem algo que é preciso: perdoar aqueles que nos têm ofendido, assim o Senhor nos perdoará. Não é essa a oração do Pai Nosso? Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Aleluia. Deus está trabalhando aqui no meio da igreja, irmãos, trabalhando em corações. Aleluia. Transformando vidas. Glória a Deus. Continua a leitura comigo, irmãos. Vai lá. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, a palavra diz que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Como que isso funciona, irmãos? Confessar os nossos pecados. Ei, irmão Anderson, fica de pé, irmão Anderson, por gentileza. Falo mal do irmão Anderson para o irmão Valdomiro, falo mal do irmão Anderson para o outro Anderson, falo mal do irmão Anderson para o pastor Alfeu, e vou espalhando, e vou dizendo que ele é isso, que ele é aquilo, inventando coisas que eu ouvi de longe e tal, não sei direito, mas já vou abrindo a minha boca, já vou contando. E a palavra diz que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, perdoar os pecados. Aí eu caí em si. Termina esse culto aqui, não, realmente eu falhei com o irmão, eu falhei com o irmão Anderson. Aí eu vou lá para o pastor Leandro e digo assim: pastor Leandro, ora por mim, pastor, porque falei mal lá do irmão Anderson. E o pastor ora por mim, e você acha que está tudo certo, irmão? Não, tá não. Para ficar certo, eu preciso chegar lá no irmão Anderson e falar para o irmão Anderson: falei mal de ti, inventei história que eu nem sabia, ouvi alguma coisa, eu inventei mesmo, e eu quero pedir perdão para você. E aí eu peço perdão para o irmão Anderson, e dali, sabe o que eu tenho que fazer? Quem imagina o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair dali, chegar para o irmão Valdomiro e falar: irmão Valdomiro, lembra aquela história que eu falei do Anderson? É tudo história minha, eu fiquei falando, mas eu não sabia das coisas direito, me perdoa, mano, já pedi perdão para o irmão. Aí vou lá no outro irmão: irmão, me perdoa, que eu falei. Aí vou lá no pastor, o pastor me perdoa. Tá junto? É fácil fazer isso? É fácil, irmão? Tem uma história de uma pessoa que falou mal do seu pastor, falou muito mal do seu pastor, espalhou, mas houve um arrependimento, foi lá e pediu perdão, o pastor falou: te perdoo, mas vem cá comigo que eu vou pedir um negócio para você agora.
pegou aquele travesseiro cheio de pena, irmão, sabe, lembra aqueles travesseiros de pena, coisa linda? Subiu lá na torre da igreja, rasgou o travesseiro e ó, chacoalhou as penas. E falou assim: então, você já está perdoado. Agora as palavras que você falou contra mim são como essas penas. Quando você juntar todas elas de volta, aí você desfez o estrago que você fez na minha vida. Muitas vezes nós fazemos estrago grande na vida de alguém por não cuidar da nossa boca. Irmão, é muito mais fácil. Fica quieto. Não é mais fácil, irmão? Pode sentar, meu querido, obrigado. É muito mais fácil fechar a boca, mas a gente gosta de falar dos outros. Hoje de manhã eu contei aqui na igreja que eu estava com alguns irmãos ali e alguém olhou para mim e falou assim: o Nai tá a cara do Jô Soares. Eu comecei a rir, né? Aí eu falei: não, acho que é só porque o camarada morreu aí, você tá vendo coisa já. Eu falei: mas você sabia que o Jô Soares não tinha filho? Eu falei. E a pessoa falou: não, claro que tinha filho. Eu falei: não tinha filho, não tinha filho. Eu falei: não tinha, era do outro lado, ele era do outro lado, cara. Daí alguém falou: não, mas é que antes dele ir pro outro lado ele tinha filho. Eu falei: a verdade é que eu não sei nada da vida do João. Falei. E quando ele era vivo, eu não falava dele. E não me importava com ele. E agora que ele morreu, eu estou falando dele. Coisa que eu nem sei. Fechei a boca. O que eu tenho que ver com a vida do João? Mas é que a gente gosta de falar da vida dos outros. Tem coisa melhor do que ir numa mesa e ficar falando mal da vida dos outros? Senta numa mesa, sabe, irmão fulano, sabe a fulana, sabe? Eita! E a primeira parte é assim: o irmão Simão, não, Simão é trabalhador. Oxe, Simão, mas... E aí no mais é 2 horas de pau nas costas dele. Irmão, Deus não tem prazer nessas coisas. E essas coisinhas vai te levando a intrigas, a brigas e a famílias envolvidas em situações tão sérias, porque não guardaram a sua língua. Estamos juntos, irmãos? Para frente um pouquinho, vai comigo. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 21. Jesus é maravilhoso e está neste lugar. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 21. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Amém. O Espírito Santo revela ao coração do Senhor Jesus que um dos seus discípulos o trairia. Mas o objetivo do Espírito Santo era trazer reconciliação entre Judas e Jesus. Esse era o objetivo. Traz revelação. Alguém vai te trair. E sabe o que acontece, irmãos? Naquele momento ali, ó. Veja o que diz o versículo 22. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se sobre ele, sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Olha que coisa, irmãos. Todas as ações de Jesus sempre foram para promover o bem e nunca promover o mal. O Senhor Jesus tem o sentimento que alguém vai trair e ele fala: nesta noite, um de vocês que está aqui vai me trair. E Pedro
começa a se questionar e olha para João e diz: João, pergunta aí, João, pergunta para Jesus quem é. E o Senhor Jesus deixa claro quem é o traidor, mas mais do que isso, o Senhor Jesus deixa claro que ama a Judas além da conta. Muito além da conta. Sabe por quê, irmãos? Eu não sei você, mas eu não tenho nenhum amigo que eu pegue um pedaço de pão e dê na boca. Você tem? Se você tem um amigo íntimo, e é muito íntimo isso. Já parou para pensar? Você tem um amigo, você pega um pedaço do pão e põe na boca do teu amigo come. Isso é uma intimidade, irmãos, fora do comum. Eu conheci uma pessoa que fazia isso, era um amigo do meu pai, o nome dele é Chacho. O Chacho comia, estava comendo, não interessava o que era, se era arroz, se era um pedaço de carne, qualquer coisa, ele pegava com a mão, para o meu pai, e meu pai comia, mas meu pai não gostava, mas comia. O amigo dele estava oferecendo, meu pai, acabou aqui. E meu pai, um homem extremamente sério, até a banana ele descascava com garfo e faca, para não encostar na comida. Pensa num homem enjoado. E aí Deus manda um amigo íntimo, para pegar a comidinha com a mãe e pôr na boquinha do papai. Irmão, mas aonde que eu quero chegar com isso? Eu não faço isso com amigo nenhum. A única pessoa que eu faria isso seria com meu filho pequeno. Quando eu pego uma bolachinha e molho no leite e coloco na boca do meu filho. Está acompanhando? Está entendendo? E eles querem saber quem é que vai te trair. E o Senhor Jesus estava dizendo: um que ainda é pequeno, um que ainda não compreendeu as coisas, um que ainda não entende nada do meu reino, um que ainda é uma criancinha, pega um pedacinho de pão, molha e coloca na boca de Judas. A Santa Ceia é oportunidade de reconciliação. Hoje o Senhor está fazendo como fez com Judas. Nós temos a oportunidade, hoje o Senhor está nos dando a Santa Ceia e está dizendo assim: eu quero me reconciliar contigo. Faz tempo que eu não te vejo. Faz tempo que você não sente a minha presença. Faz tempo que você está longe. Agora, cabe a cada um de nós a decisão final. Porque dentro dessa conversa, Pedro diz assim: Senhor, eu jamais, eu estou disposto a dar a minha vida por ti. Sabe, eu até imagino Pedro batendo no peito assim, porque ele era muito doidão, né? Se fosse manezinho pescador, tá doido, né? Eu jamais, credo, vou contigo até a morte, nego. Aqui, ó. Pedro era pescador, não era? Tem algum manezinho aí? Onde é que tá? Tem um manezinho que fala igual manezinho? É, Tuzinete, vem aqui, minha filha. Não fala igual manezinha? Quem é que fala igual manezinha aqui? É o irmão Josias, né? Josias fala: esse é manezinho, ele tá todo, né? Gente, o Pedro bate no peito e diz: eu jamais vou te negar, estou disposto a dar a minha vida por ti. E o Senhor Jesus diz assim: você vai dar a vida por mim? E essa palavra, você vai dar a vida por mim, é para mim e para você. Nem eu e nem você estamos dispostos a dar a nossa vida por Cristo. E eu já ouvi pregações assim: você precisa estar disposto a morrer por Cristo. E eu já preguei assim: você precisa estar disposto a morrer por Cristo. E o Senhor diz assim: você é disposto a morrer por mim? Aqui dentro da igreja, irmãos, todos nós cantamos aleluia,
todos nós participamos da Santa Ceia, todos nós damos o brado, mas na hora da prova, aí é que a coisa complica. Ô Pedrão, antes que o galo cante, ainda essa noite, 3 vezes me negará. 3 vezes me negará. O Senhor é preso e o Pedrão está lá de longe olhando. Está lá junto com a turma olhando, e alguém diz assim: tu também é da turma de Jesus, né? Tu também é dele. E o Pedro: não, eu não. Está me confundindo. E o Pedro sai dali disfarçadinho, vai lá, está todo mundo em volta da fogueira, noite fria, está lá o Pedrão. E daqui a pouco alguém diz assim: tu também é crente, né? Tu tem cara de crente. E o Pedro: não, eu não sou crente. Como que tu não é crente? Até o teu jeito de falar te denuncia. É o que falaram para Pedro. E aí o Pedro lançou até palavrão, falou até palavrão. E nega de novo. E quando ele nega a 3ª vez, o galo canta. Ai, ai, ai. Rapaz, tu vai fazer os efeitos especiais dessa mensagem, mano. Oh, Jesus amado. Irmãos, você imagina a tristeza do Pedro. Quando o galo canta, a palavra diz que ele olha para Jesus. E ele percebe que ele era arrogante. Todo crente, todo crentão, azedo, porque o crentão ele se torna azedo, presta atenção, cuidado, sabe, aquele que é crentão, esse não presta, aquele não faz direito, aquele não ora o suficiente, aquele não glorifica o bastante, aquele não é bem santo. Todo crentão, em um momento da sua vida, ele vai entender que ele era arrogante. E o Pedro percebeu que ele era arrogante. Mas me chama a atenção nessa palavra, que Judas, quando recebe o bocado molhado, ele poderia ter dito: Senhor, sou eu, porque o Senhor falou aquele que recebe o bocado molhado. O Senhor deixou claro: Senhor, me perdoa, Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre. Ele poderia ter dito. Ou ele poderia dizer: Senhor, eu já estou com as moedas aqui, ó. Ele poderia ter dito, mas não. Satanás entrou nele. A palavra diz: quando ele recebe o bocado molhado, Satanás entrou nele. Sabe por que Satanás entrou nele, pastor Ovil? Porque é assim, ó, o Senhor diz assim, ó: aquele que eu der o bocado molhado vai me trair. Quando o Senhor pega o bocado molhado e coloca na boca de Judas, ele se revoltou contra Jesus. A verdade, ele foi confrontado pela verdade, mesmo que com amor e com carinho, mesmo que sendo tratado como um filho pequeno, ele foi confrontado pela verdade e ele não aceitou, se revoltou contra Jesus, e naquele momento entrou Satanás na sua vida. Hoje eu pergunto para você: quem você precisa atravessar a distância que te separa, abraçar e participar de uma refeição junto? Quem você precisa ligar e dizer assim: ô meu querido, minha querida, vamos fazer um galeto junto? Quem você precisa ligar e dizer: vamos tomar um cafezinho junto? E a pessoa vai dizer: tomar café comigo? Ela falou mal de mim, agora quer tomar um café comigo. Importa. Aí você senta e diz assim: quero te pedir perdão. O Senhor está confrontando você, porque você está na casa do Senhor,
E você diz: eu preciso que o Senhor me responda, mas você não está liberando perdão. Você está sendo duro. Eu não sei se você já teve esse desprivilégio, nem sei se existe essa palavra, de ir pedir perdão para alguém e a pessoa diz: não, sai daqui. Não, 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 não. Sai, não quero saber. Irmãos, isso daí é assunto da pessoa. Um dia eu estava com duas irmãs que se desentenderam. As duas irmãs se desentenderam, estavam uma xingando a outra, brigando e coisa e tal. Adivinha onde, irmãos? Aqui dentro da igreja, né? Mas pegando, tá. Acontece, até nas melhores famílias. A Filadélfia também é uma família, aqui também se pega. E as irmãs se pegando e tal, coisa. Levei as duas para dentro do escritório e falei: minhas irmãs, por favor. Falei: fulana, eu te amo, te conheço desde pequena, e você também, minha irmã, te conheço desde pequena, e vocês aí, nessa violência toda, o que é isso? Vamos se perdoar? E o meu irmão falou: ai, me perdoa, irmão. Me perdoa nada, sai daqui, sai, que eu não quero que tiver. Eu falei: meu Deus. Eu falei: ô, minha irmã, libera perdão. Não, não libera perdão não, não libera perdão. Que dureza de coração. Que dureza de coração. Presta atenção. Você que tem dureza de coração, o que habita em ti é o espírito do Judas. Porque quando ele é confrontado pelo Senhor Jesus, ao invés de ele dizer: Senhor, me perdoa, o Senhor já deixou claro e agora está falando: sou eu que vou trair o Senhor. Não, não fala isso, não. Ele pega e sai e vai fazer o que tem que fazer e depois se mata. Quem é a pessoa que está distante de você por causa de discussões, de brigas, de contratempos? Quem é essa pessoa que está distante? E aí você vai dizer assim: pastor, mas o senhor não sabe o que aquela pessoa me aprontou. O senhor não sabe o que aquele camarada fez comigo. Você não sabe o que aquela mulher fez comigo. Não sei e também nem quero saber, porque se é tão ruim, para que eu vou saber? Nem precisa me contar, se é tão complicado. Agora, nada do que alguém tenha feito contra você se compara ao que Judas fez com Cristo, de entregá-lo à morte. E ainda assim, Jesus buscou a reconciliação. Hoje o Senhor busca a reconciliação contigo. Mas para que haja reconciliação contigo, você precisa reconciliar com quem está distante. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos por uns minutinhos. Quantas famílias destruídas, quantos casais separados, quantos irmãos afastados, quantas empresas destruídas, quantas igrejas destruídas, porque alguém iniciou uma pequena faísca, mas hoje é tempo de apagar essa faísca maligna, que está te levando a lutar contra alguém que você ama. Alguém que você ama. Para que haja um milagre, para que haja restauração, é preciso estar com o coração limpo. Dizer: Senhor, me perdoa, me purifica, me lava no teu sangue. Aleluia. Aleluia. Imagina você
o arrebatamento da igreja. Só sobe quem libera perdão. Já pensou, Tato, nós chegar aqui um dia e tá só nós dois aqui dentro da igreja e o resto do povo subiu? Porque a gente se desentendeu, porque a gente se ofendeu e não liberou perdão para o outro. Fica de pé, igreja amada do Senhor. O ministério de louvor esteja aqui na frente. Chega aqui, pastor Leandro. O pastor vai estar ministrando a Santa Ceia aos nossos corações. Aleluia. Eu quero orar por você antes da ministração da Santa Ceia. Curva a sua cabeça, amada. Deus maravilhoso, Deus santo e poderoso. Na tua presença, Senhor, nós entramos com o coração temeroso diante de ti, Pai. Que haja, Senhor, liberação de perdão, porque nós compreendemos e entendemos, Senhor, que como para uma cura é preciso, Senhor, a ação do Espírito Santo, sabemos que para liberar perdão também é preciso a ação do Teu Espírito. Traz, Senhor, em cada coração arrependimento nesta noite.